Vamos ler a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 9. É o mesmo texto que nós pregamos aqui a última vez sobre a história de Mefibosete. Nós tínhamos a segunda parte da mensagem, então nós vamos falar nesta noite a segunda parte. Vamos ler novamente o texto da palavra de Deus. Disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de benevolência para com ele, por amor de Jonatas. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença do rei Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: teu servo. Prosseguiu o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência de Deus? Disse então Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Perguntou-lhe o rei: onde está ele? Respondeu Ziba ao rei: está em casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e, prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência e disse Davi: Mefibosete? Respondeu ele: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: que é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Cultivar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás o fruto, para que o filho de teu servo tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá à minha mesa para sempre. Ora, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então respondeu Ziba ao rei: conforme tudo quanto teu servo, meu senhor, conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará ele. Disse o rei: quanto a Mefibosete, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo dos pés. Pai Santo e Eterno, nós estamos diante da Tua presença e diante da Tua congregação nesta hora. Queremos pedir, ó Deus, a Tua graça para podermos ministrar a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa estar ministrando ao nosso coração, que o Senhor possa nos trazer revelações da Tua palavra nesta noite. E tudo aquilo, ó Deus, que pode impedir o ministrar da Tua palavra, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Declaramos a nossa vida, declaramos este lugar aberto para a ação do Senhor através do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Prezados, na última vez que nós falamos aqui sobre esse texto, nós falamos quatro coisas que aconteceram porque o rei mandou chamar Mefibosete. A primeira coisa que nós falamos foi para acalmar a sua alma. Mefibosete sentia-se temeroso porque Davi era o rei de Israel agora. A segunda coisa que nós falamos, que Davi mandou chamar Mefibosete, foi para demonstrar a sua fidelidade e a sua bondade para com Jonatas, o pai de Mefibosete. A
A terceira coisa que nós falamos foi, foi para fazer restituições, isto é, entregar novamente a Mefibosete aquilo que lhe pertencia por direito, a sua herança. E a quarta coisa que nós falamos foi que ele chamou Mefibosete para morar no palácio, para comer à mesa do rei, para estar ali com o rei. Era realmente um privilégio. Então, prezado, estas coisas que nós falamos nos leva a pensar o quê? Nos leva a pensar que Mefibosete, ele foi uma pessoa que foi abençoada pelo rei Davi, certo? Isso foram bênçãos que ele recebeu na sua vida. Ele que estava vivendo naquela situação tão difícil, por ser uma pessoa coxa dos pés, ele estava vivendo em Lodebar, no lugar de miséria e de pobreza, mas agora ele foi abençoado pelo rei Davi com estas coisas. E nós queremos falar nesta noite, prezados, por que Mefibosete foi abençoado? Qual foi realmente a causa dele ter sido abençoado? E a primeira coisa que nós vemos nesse texto é porque ele atendeu ao chamado do rei Davi. Quando Ziba chegou lá em Lodebar e falou para ele: olha, o rei Davi mandou chamar você, para você ir até a casa dele, para você ir ter com ele. E o que Mefibosete fez, meus prezados? Ele aceitou o convite. Ele foi e compareceu à presença do rei Davi. Ele poderia, meus prezados, ter recusado o convite, não é verdade? Ele poderia ter recusado, ele poderia dizer assim para Ziba: olha, eu estou vivendo muito bem aqui e eu sei que não vai ser bom eu ir para Jerusalém. Ele poderia também estar com medo, porque todas as informações que ele tinha a respeito de Davi talvez não fossem muito boas. Por quê? Quem passou lá na sua infância para ele a respeito de Davi? O seu avô, o rei Saul. E nós sabemos que o rei Saul era o inimigo de Davi, e ele considerava Davi o seu inimigo. E então, certamente, Mefibosete, por ser neto do rei Saul, ele recebeu muitas informações. O rei Saul passou para ele muitas coisas ruins. Ele falou para Mefibosete: Davi é o meu inimigo, eu preciso matá-lo, eu preciso destruí-lo. E estas coisas estavam, quem sabe, na cabeça de Mefibosete. Porque vocês sabem, muitas vezes, aquilo que o pai fala para o filho, muitas vezes não é aceito. Mas quando chega o avô ou a avó e fala alguma coisa, o filho, o neto já aceita. Então eu acredito que Mefibosete, prezados, estava lá escondido, porque ele tinha muitas informações negativas a respeito de Davi. Davi, ele estava, quem sabe, até mesmo, como nós dissemos, temeroso, com medo. Mas, no entanto, meus prezados, ele saiu daquele lugar, ele saiu de Lodebar para vir e morar aonde? Em Jerusalém. Ele aceitou o convite que lhe foi feito. Como eu disse, ele poderia ter recusado, mas, no entanto, ele veio para Jerusalém, ele veio para a presença do rei, aceitou, recebeu aquele convite e aceitou aquele convite. Prezados irmãos, se nós formos fazer um paralelo, nós também estamos sendo chamados, não pelo rei Davi, mas pelo grande rei Jesus, para sairmos deste mundo e para um dia irmos morar, não na Jerusalém terrestre, mas na Jerusalém celestial. A Bíblia diz que o apóstolo João, ele viu um novo céu e uma nova terra, porque o antigo céu havia passado, e ele viu também, descendo do céu, a nova Jerusalém, uma cidade extraordinária, uma cidade de ouro puro.
Lá em Apocalipse, no capítulo 21, está descrito que essa cidade, ela tem 2.500 quilômetros de comprimento, 2.500 quilômetros de largura, 2.500 quilômetros de altura. Então nós podemos entender, irmãos, que é uma cidade espacial, é uma cidade que ela vai ter andares, e ela é totalmente de ouro, as ruas são de ouro e de cristal, é uma cidade maravilhosa. Ali não haverá sol, porque a glória de Deus vai iluminar esta cidade. Esta cidade, ela é majestosa, é grandiosa. E João disse que nós vamos habitar neste lugar, nesta nova Jerusalém. Será realmente, meus prezados, um lugar extraordinário, porque ali o Senhor Deus estará presente, o Cordeiro de Deus estará ali, haverá ali o rio da vida, que nós beberemos desta água, a água do rio da vida, e nós vamos morar nesta cidade, porque esta é uma promessa de Deus. O Brasil, irmãos, ele tem mais ou menos 8.400.000 quilômetros quadrados. Esta cidade aqui, se nós contarmos apenas a parte térrea desta cidade, ela tem 6.500.000 quilômetros quadrados. Imagino isso multiplicado por várias partes, uma em cima da outra. Será uma cidade realmente muito grande, e lá nós poderemos estar. Lá haverá uma multidão que vai entrar nessa cidade, a convite do Rei Jesus, aleluia. Eu quero estar nessa cidade, você quer também? Aleluia, louvado seja Deus. A palavra de Deus no Apocalipse 21, 27 diz: e não entrará nela coisa alguma imunda, nem o que profere abominação e mentira. Existe algo glorioso, maravilhoso, para que nós possamos desfrutar, mas existem os limites e as restrições de Deus. Não entrará nesta cidade. Quando Mefibosete foi chamado para ir para Jerusalém, não existia nenhuma limitação, nenhuma restrição imposta pelo rei Davi: venha morar aqui. Mas Jesus, prezados, Ele quer que aqueles que vão morar nesta cidade sejam pessoas que estejam preparadas. Em Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, aleluia. Além de ter uma vida dedicada a Deus, nós precisamos, meus prezados, estar com as nossas vidas lavadas, as nossas vestiduras branqueadas no sangue do Cordeiro. Então, prezados, Mefibosete foi chamado para morar na Jerusalém terrestre, mas nós estamos sendo chamados para morar na Jerusalém celestial, aleluia. Que nós possamos cada dia saber disso, guardando o nosso coração de todos os males desta vida, para podermos entrar na cidade pelas portas.